Fechou. Ó, exercício 1. Pedia para fazer o quê, gente? Pedia para fazer o esboço do gráfico da função, né, e dizer se essas funções elas eram crescentes, decrescentes ou constantes. Né? Então vamos lá, pessoal. O que eu tenho que fazer então? Deixa eu só dar um zoom aqui. O que acontece, gente? Como é que eu sei que eu tenho uma função constante? Função constante é aquela função onde não vai aparecer variável, né? Onde eu vou ter apenas um valor, eu tenho somente o valor do b. Então, toda vez que eu tenho somente o valor do b, essa função vai ser o quê? Ela é uma função que ela é constante. Tá? Então, essa função aqui, ela é uma função constante. E como é que fica o gráfico de uma função constante? O gráfico de uma função constante sempre vai ser o quê? Sempre vai ser uma reta, tá? Que ela é paralela ao eixo x e que ela passa pelo valor do b, ok? Então, no caso, essa reta vai ser o quê? Essa reta acaba sendo uma reta paralela a x que passa por menos 2. Álvaro, e se eu tivesse assim, ó, se eu tivesse f de x sendo 5, por exemplo, o que eu faria se fosse algo assim, f de x igual a 5? Tu teria... Gente, eu só podia deixar com o áudio desligado. Tá? Só podia deixar o áudio desligado, senão dá bastante interferência. Ó, tu teria o quê? Tu teria eixo y e eixo x, né? Eixo x, ó, aí, e eixo y, né? E tu terias uma reta paralela a x que ia passar por onde? Que ia passar pelo 5, tá bom? Então, toda vez que tu tens uma reta, uma função constante, é aquela função que aparece o quê? Que aparece somente o valor do coeficiente b, tá? Ou função constante vai ser aquela função que não vai ter variável, que não tem a presença de x, tem somente um valor, ok? Beleza? Então, vamos limpar isso aqui para nós irmos para a letra B. O que nós temos na B, gente? Olha só. Na B, nós temos o seguinte, ó. Eu tenho g de x igual a 4x menos 2. Nota, o valor do a é o quê? É maior que zero, é positivo. Então, essa função ela vai ser o quê? Ela é uma função crescente. Tá? Isso aqui é uma função crescente. Beleza. Como é que eu faço para fazer o esboço do gráfico dessa função? Lembra, vai cortar o eixo x no valor da raiz. Como é que eu acho a raiz? A minha raiz vai ser g de x igual a zero. Essa aqui que vai ser a minha raiz. Né? Então, eu pego a lei de formação da minha função igual a zero. Igualei a zero, resolvendo, eu vou ter o quê? Eu tenho que x é 1/2. Então, vai cortar o eixo x aonde? Vai cortar o eixo x em 1/2. Onde é que corta o eixo y? Corta o eixo y no valor do coeficiente b. Então, você acaba tendo o quê, pessoal? Você acaba tendo uma função que ela corta o eixo y no menos 2 e ela corta o eixo x aonde? No 1/2. Beleza? Ô, Tranquilo? Álvaro, Oi. o A é o que multiplica o X? Isso, o A que multiplica o x. Lembra que a tua função ela segue esse modelo aqui, ó. Y igual a x mais b. Tá? O A é sempre o coeficiente angular. É sempre quem está junto com a tua variável. Tá bom? Beleza? Podemos ir para C? Então, deixa eu limpar essa coisa arada toda aqui. Né? Deixa eu limpar isso aqui. Vamos para C. O que diz na C, ó, pessoal? Na C, eu tenho o seguinte, ó. Eu tenho h de x igual menos 2x mais 4. Nota que agora, o que acontece, gente? O a, ele é negativo. Se o a ele é negativo, o que vai acontecer? A minha função ela é decrescente. Né? Ela vai diminuindo. Então, ela é decrescente.
Bom, se a minha função ela é decrescente, o que eu vou fazer então? Eu já sei que vai cortar o eixo y onde, gente? Vai cortar o eixo y no valor do b. Eu preciso fazer o quê? Achar onde é que ela vai cortar o eixo x. Onde é que ela vai cortar o eixo x? Ela corta o eixo x no valor da raiz. Então, iguala a tua lei de formação a zero. Resolvendo a equação, eu vou ter o quê? Que x vale 2. Então, eu sei que vai cortar o eixo x no 2, vai cortar o eixo y no 4. Vou acabar tendo o quê? Eu tenho essa função aqui, ó. Ela corta o eixo y em 4, ela corta o eixo x em 2. Eis o gráfico da minha função. Beleza? Alguma dúvida? Não? Então tá. Ali como o Oi. menos 4, ele fica em cima do eixo X ali, não sendo negativo. Menos 4? O que está no Mas Y. aqui não é menos 4. É porque só ficou o tracinho mais para um lado. Não é menos 4, é 4 positivo, ó. Senão ficaria embaixo daí. Sim, se fosse menos 4, seria aqui. Tá. É porque aqui ficou o tracinho mais para um lado mesmo, ó. Vou ver só 4. Tá? Deixa eu limpar aqui então. Né? Limpando aqui. Então nós vamos para o exercício 2. Ó, o que diz no exercício 2? Vamos voltar lá e ler ele. No exercício 2, pede para eu determinar a lei de formação dessa função aqui, certo? Vamos fazer aqui rapidinho, ó. Dá até para fazer aqui, não tem problema. Ó. Tu vai ter o quê? Nessa situação, o que o professor te explicou ontem? O y sempre vai valer quanto, gente? O y sempre vai valer 0. Tudo bem? Ó, esse carinha aqui, aonde o gráfico corta o eixo y, vai ser quem? Vai ser o b. Aqui, aonde o gráfico corta o eixo x, ele vai valer quanto? Ele vai valer o x. Lembra que o teu modelo, a tua equação sempre vai ser o quê? Y igual a ax mais b. Esse aqui que é o teu modelo. Então, o que vai acontecer, pessoal? Só falta eu descobrir quem? Só falta eu descobrir o valor do a. Lembra, sempre tu vai procurar descobrir o valor do a. Beleza? Então, tu vai acabar ficando com o quê, pessoal? Tu vai ter 0 igual a o a vezes o valor do x. O x vale quanto? Vale 2. Ou seja, 2a, né? 2a mais o valor do b. O b vale quanto? O b já está ali. O b vale 3. Beleza? O que a gente faz? Isola o a para saber quanto é que ele vai dar. Então, menos 3 é igual a quem, gente? É igual a 2a. Nota, o 2 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, a vai acabar sendo quem, gente? Acaba sendo menos 3 meios. Então, a minha função, ela é o quê? Ela é uma função onde o a vale menos 3 meios e o b vale 3. Então, y vai acabar sendo quem? Acaba sendo menos 3 meios de x, né? Mais o 3, que vai acabar sendo quem? Acaba sendo a letra A. Tudo bem? Alguma dúvida aqui? Não? Tranquilo? Posso apagar então? Depois eu já vou postar as fotos da correção ali para vocês, tá? Tá tudo certinho, bonitinho já. A correção ali, vocês só conferem depois, beleza? Deixa eu apagar aqui então. Você vai ter o que mais, gente? Olha só. Nós temos qual exercício? Nós temos o exercício número 6. Então, o exercício número 6 é a mesma coisa, o mesmo esquema do exercício 1. A mesma coisa, você vai resolver do mesmo jeito. Então, vamos lá. Ó. No 6, o que nós temos na letra A, gente? Eu tenho f de x igual a 3. Então, ela vai ser o quê? Ela vai ser uma função constante. Se ela é uma função constante, o que acontece aqui? Eu tenho uma reta paralela ao eixo x que passa por quem? Que passa pelo 3, tá bom?
Então, sempre que eu falo em gráfico de uma função constante, eu tenho o quê? Eu tenho essa reta que está passando pelo 3. Como é que eu sei que a função é constante? Eu sei que ela é constante porque eu não tenho variável. Tá? Depois, ó, na letra B, o que nós temos? Ó? Eu vou ter uma função onde o valor que está com o x está positivo. Então, vai ser uma função crescente. Aonde é que ela vai cortar o eixo y, gente? Ela corta o eixo y sempre no valor do b. Como é que eu faço para achar onde corta o eixo x? Eu tenho que encontrar quem? Eu tenho que encontrar a raiz. Então, o que eu faço? 2x sobre 5 menos 2 igual a 0. Jogo 2 para o outro lado. 2x sobre 5 igual a 2. Né? Multiplicando cruzado, tu vais acabar tendo 2x igual a 10, portanto, x vai ser quanto? X vai ser 5. Eu sei que o meu gráfico vai cortar, então, o eixo y no menos 2, vai cortar o eixo x no 5. É uma função crescente, ela vai ter um movimento de baixo para cima. Beleza? Ó, letra C. O que nós temos na letra C, gente? Ó, na letra C, eu sei que o valor que está com x está negativo, então vai ser uma função decrescente. Aonde é que ela vai cortar o eixo y? Ela vai cortar o eixo y no valor do b, no menos 1. Como é que eu faço para encontrar onde ela corta x? Eu tenho que achar a raiz. Iguala a tua lei de formação a 0. Então, menos x sobre 5, menos 1 igual a 0. Jogo 1 para o outro lado, resolve a equação. X vai acabar dando quanto? X acaba sendo menos 5. Então, eu sei que essa função corta o eixo x no menos 5 e ela corta o eixo y no menos 1. Ela é uma função decrescente, ela vai caindo aqui, ela está diminuindo os seus valores. Ok? Beleza? Deixa eu limpar aqui então, para nós resolvermos a 7. Ó, o que nós temos no exercício 7? No exercício 7 é o mesmo esquema que nós tínhamos ali em cima, no 2. É a mesma coisa, vou resolver aqui com vocês. Ó. Nota, já sei de cara, y é quanto? Y vale 0. Tem o gráfico cortando o eixo x e eixo y, já sei que o y vale 0. A minha equação modelo é quem? A minha equação modelo é y igual a ax mais b. Quem é quem aqui, pessoal? Ó, está cortando o eixo y, é o valor do b. Está cortando o eixo x, é o valor de quem? É o valor do x. Pronto, agora é só achar a minha lei de formação. Então, eu vou acabar tendo quem? Ó? Eu tenho 0 igual a 8 vezes o valor do A. Então, 8A. Menos quem? Menos, aliás, mais, né? Vamos fazer bonitinho, depois a gente faz jogo de sinal. Mais o valor do B, que é quanto? O valor do B, que é menos 2. Pronto. O que eu vou fazer? Faz jogo de sinal. 0 é igual a 8A menos 2. Jogando menos 2 para o outro lado, 2 vai ser igual a 8A. Né? Então, o que vai acontecer? O A é igual a quem? O A é igual a 2 oitavos. Portanto, o A vai valer quanto, gente? O A vale 1 quarto. Bom, eu já sei o valor do A. Eu já sei o valor do B. Eu só monto a minha função. Minha função vai ser quem? Y igual a 1 quarto de x menos 2. Então, essa é a minha lei de formação da minha função. Ok? Y igual a 1 quarto de x menos 2. Tudo bem? Beleza? Alguma dúvida? Não? Então, seguimos. Vamos apagar No caso aqui. ali, quando a Oi. gente
Quando a gente substitui o valor da letra, é só botar de novo no... Isso. Achou? Ó, onde tu achou o valor do A, onde tu achou o valor do B, tu vai substituir aqui, ó. Y igual a x mais b. Ficou feio, mas não dá nada? Ó, troca o A pelo valor que tu encontrou, troca o B pelo valor que está no gráfico e tá tudo certo. Beleza? Tranquilo? Então, o que mais que nós temos, pessoal? Olha só. Nós temos os demais exercícios. Meu Deus do céu. O Nicolas botou a cara do Kaminsky ali. Misericórdia. Misericórdia. Do nada, tô explicando, aparece os cornos do Kaminsky ali, assombração. Tem que fazer a chamada, né? Eu sei, daqui a pouco eu faço. Ah, tá. Não, é só colaborar. Calma, feio. Peguei tu, tá ligado? Não, eu sei, eu tenho espelho, tô vendo a minha cara. Eu vejo a minha cara o tempo da manhã toda. Ah, Então tu por isso que imagina. o espelho tá quebrado, então. Vai nada. Olha só, gente, exercício 10, tá? O exercício 10 é o mesmo esquema de antes, ó. Até quem estava com dúvida em como fazer o gráfico, mesma coisa, ó. F de x igual, letra A, menos 3. Até repetiu, eles até repetiram esse exercício. Lembra, se eu tenho uma função constante, o que vai acontecer? Gente, só deixa o áudio desligado, tá bom? Ó, se eu tenho a minha função constante, como é que vai ficar o gráfico dela? Vai ser um gráfico, uma reta paralela ao eixo x e que passa por esse ponto no meu eixo y. Tudo bem? Beleza? Ó, na B eu tenho uma função que ela vai ser o quê, gente? Ela é uma função crescente. Então, o que vai acontecer? Ela vai cortar o eixo y aonde? Ela corta o eixo y no 6. Tá? Onde é que ela vai cortar o eixo x? Igual a tua lei de formação a zero. Resolvendo a equação, 3x mais 6 igual a zero, x vai ser quanto? X vai ser 2. Então, corta o eixo x no menos 2, corta o eixo y no 6. Colocou os dois pontos nos eixos, só traça o gráfico. Beleza? Ó, letra C. O que nós temos na C, gente? Ó, h de x igual menos 4x mais 4. Ela é decrescente. Vai cortar o eixo y aonde? Corta o eixo y no 4. Vai cortar o eixo x aonde? Igual a lei de formação a zero, resolve a equação, x vai ser quanto? X vai valer 1. Então, tu vai ter o quê? O gráfico cortando o eixo y no 4, cortando o eixo x no 1. Beleza? E vai ser uma função que ela é decrescente. Beleza? Tranquilo? Vamos para 11. Ó, o que diz na 11? Mesmo esquema de antes, tá pedindo a lei de formação da função. Gente, por que eu estou repetindo tanto isso? Porque é necessário que você tenha isso na ponta da língua. Tu vai precisar muito saber isso. Inclusive, em física, vai te ajudar bastante. Se tu entender função do primeiro grau, tu vai entender muito bem como é que funciona a física do primeiro ano, tá bom? Ó, y igual a ax mais b. Lembra, aonde está cortando o eixo y é o valor do b, aonde está cortando o eixo x é o valor do x. Meu y sempre vai ser quanto? Nessa situação, y sempre vale 0. Então, vou ter o quê? 0 igual a 3 vezes A, que vai dar 3A, mais o valor do B, que é 6. Beleza? Então, vou acabar tendo quem? Menos 6 igual a 3A. Tá? A vai acabar sendo quem? A acaba sendo menos 6 dividido por 3, portanto, o A vale quanto? O A vale menos 2. Então, já sei o valor do A, já sei o valor do B. O que eu faço agora? Só substituo. Ó.
y é igual a quem? Y é igual a menos 2x mais 6. Eis a lei de formação da minha função. Ok? Beleza? E, por último, nós temos quem? Nós temos o exercício 16. O que diz no exercício 16? Deixa eu limpar aqui. No 16, nós temos o seguinte, ó. Tá pedindo algumas coisinhas também. Deixa eu só limpar aqui. Tá pedindo qual é o valor do B, qual é a lei de formação. Então, vamos lá, ó. Vamos só fazer aqui rapidinho. Deixa eu diminuir um pouco o zoom. Pronto. Deixa eu jogar essa coisinha para cá. Então, beleza, ó. Vamos tentar resolver rapidinho aqui, ó. O valor do B. O B é onde corta o eixo Y. Então, o B vai ser quanto? O B vai acabar sendo 1. Aonde é que é a raiz, pessoal? A raiz vai ser o quê? Onde corta o eixo X, ou seja, vai ser no menos 2. Ah, Álvaro, mas está pedindo o f do 2. Se está pedindo o f do 2, eu tenho que saber quem é a lei de formação da função. Lembra, tu tens o valor do b, tu tens aqui o valor do x, e o y é sempre quanto? O y é sempre 0. Y igual a x mais b. Então vamos lá, ó. 0 é igual o valor do x, que é menos 2, então menos 2a, mais quem? Mais o valor do b, que é quanto? Mais o valor do b, que é 1. Tu vais, deixa eu só arrumar esse sinal aqui, pronto. Tu vai acabar tendo o quê? Tu acaba tendo 2a igual a 1, portanto, o que vai acontecer? O a vai ser quanto, gente? O a vale 1/2. Se o a vale 1/2, como é que vai ficar a minha função? É misericórdia. Vai acabar sendo quem a minha função? Ó? Eu vou ter f de x igual a quem? Igual a 1/2 de x mais 1. E o que vai acontecer? Ó? Eu quero saber quanto é que vai dar o f do 2. Então, f de 2 vai ser quem, pessoal? Vai ser 1/2 vezes 2, né? Mais 1. 1/2 vezes 2 vai acabar sendo quem? 2 dividido por 2 vai dar 1. Mais 1 que vai acabar sendo quanto? Acaba sendo 2. Qual vai ser o valor, então, de f de 2? f de 2 vale 2. E qual é a variação de y por unidade de x? Como é que eu tenho essa variação para os valores de y em relação ao x? Nota que, nesse caso, o que vai acontecer? Os valores de y em relação a x vão ser o quê? A metade de x mais uma unidade. Sempre, tá? Então, aqui é a metade do x mais uma unidade. Tudo bem? Tranquilo? Alguma dúvida? Não? Então, olha só. Eu vou parar a gravação agora, tá? Deixa só eu voltar aqui.